Então, sexto ano, continuando a nossa aula de adjetivo, né? Nós dividimos assim em partes para não ficar muito extenso o nosso vídeo, né? Até porque também você ficar muito tempo na frente do vídeo não é tão prazeroso assim, né? É legal ficar quando a gente está jogando, brincando, né? Mas isso vai passar, tá bom? Então, a gente vai fazer uma breve revisão, né? Da nossa primeira aula, do nosso primeiro tempo, que nós falamos sobre adjetivo. Aí a gente viu, você está no seu livro aí, a página 45, abra o seu livro na página 45 para a gente fazer uma revisão direitinho. Então a gente viu que o adjetivo é aquela palavra que modifica o sentido do substantivo, tá? Então eu tenho um substantivo, aí eu modifico esse substantivo, dando-lhe características. Características que podem ser próprias e características que não são próprias do adjetivo, mas aí eu vou dando característica a ele, né? Que é o mesmo que você dá. A gente dá característica, a gente dá qualidades, a gente dá um estado para ele. Então, todas essas palavras, né? Característica, estado, natureza e qualidade, é chamada de adjetivo. Porque o adjetivo é essa palavra, tá bom? Que ela muda, né, a natureza do substantivo, ela dá característica ao substantivo. Bom, quanto a essa questão, nós vimos na aula anterior, o adjetivo, ele pode ser um adjetivo explicativo, né? Estávamos no quadro, estava escrito lá. Ele pode ser um adjetivo explicativo e um adjetivo restritivo. O que é um adjetivo explicativo? O adjetivo ele é classificado como um adjetivo explicativo quando ele dá a característica real do substantivo. Se aquela característica é real do substantivo, é própria do substantivo, aí eu digo que eu estou diante de um adjetivo explicativo. Ou seja, se eu digo água mole, água é mole, não é isso? Então, é uma característica e eu digo que isso é um adjetivo explicativo. Se eu digo café preto, o preto é a característica própria do café. Então, isso eu digo que é um adjetivo explicativo, ok? Agora, o adjetivo restritivo, a palavra já fala, é uma restrição. Por exemplo, se eu digo menina loira, loira é o adjetivo, mas eu classifico esse adjetivo como adjetivo restritivo. Por quê? Toda menina é loira? Não, nós temos meninas loiras, meninas morenas, não é isso? Meninas ruivas. Então, esses adjetivos eu chamo de adjetivo restritivo, porque ele restringe o substantivo, entendeu? Eu tenho adjetivo explicativo e adjetivo restritivo. Esse adjetivo também, a gente vai virar a página aqui, ó, na página 46, a gente vê que, quanto à formação do adjetivo, ele pode ser um adjetivo simples, formado por um radical, formado por uma palavra só, né? A gente chama de adjetivo simples. Exemplo, no seu livro tem feio, novo, azul, bonito, lindo, né? Capaz. Isso é um adjetivo simples, formado apenas por um radical. E o adjetivo composto, que está aí no seu livro, é aquele formado por dois ou mais radicais. Às vezes, esses radicais são separados por hífen, às vezes eles estão aglutinados, eles estão juntos. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, amarelo, limão. É um adjetivo composto, formado por dois radicais, pela palavra amarelo e pela palavra limão. A gente tem outro adjetivo aqui, sociocultural. Eles não estão separados por hífen, mas a gente vê que tem dois radicais aí. Tem o radical sócio e o radical cultural. Porém, eles estão aglutinados por conta da nova ortografia, né? Então, aglutinou-se, não tem mais hífen, porque o sócio terminou em o e o cultural começou com C. Então, não precisa separar, pode juntar, ok? E a gente tem o adjetivo primitivo. O que é adjetivo primitivo? É aquele que veio primeiro,
Ele não derivou de nenhuma palavra. Ele não derivou de outra palavra. Então tá aqui. É o adjetivo que não deriva de uma outra. Exemplo, rico. Aí depois tem sujo, velho, caro. Esse é um adjetivo o quê? Esse é um adjetivo que a gente chama de adjetivo primitivo, ou seja, ele veio primeiro, tá? Temos o derivado. Se eu tenho um adjetivo primitivo, consequentemente, eu posso ter um derivado. O derivado é aquele que derivou de uma outra palavra. Exemplo, a gente pode ter aqui cheiroso, derivou de cheiro. Imoral, como nós já vimos anteriormente, derivou da palavra moral. Eu só acrescentei apenas um prefixo, i, moral. E a gente tem um outro aqui também, orgulhoso. Derivou do adjetivo orgulho. Acamado, derivou o quê? Da palavra cama, tá? Ficou um A, tem um prefixo A, e depois tem um sufixo, depois, né, ado. Aí ficou acamado, entendeu? Então, esse adjetivo é um adjetivo que derivado, ok? Agora, a gente vai fazer também a revisão da locução adjetiva, que foi lá quando eu escrevi no quadro, estava bem lá no finalzinho do quadro, né? Na aula anterior você vê. Locução adjetiva. O que são as locuções adjetivas? As locuções adjetivas, na realidade, ela é um adjetivo, porém ela é formada por duas palavras. Olha a estrutura da locução adjetiva. A locução adjetiva, você vê, ela é formada de uma preposição mais um substantivo, e que às vezes ela pode se transformar apenas em um adjetivo. Exemplo, aí no seu livro você tem assim, ó, de abdômen, não é? A gente vai ver, você verá aqui a preposição de, ó, a preposição de, mais abdômen, abdômen, tá? Pode se transformar num adjetivo, só pode ser. O que é, por exemplo, a pessoa está com de abdômen, problema do abdômen. É um problema o quê? Abdominal, como está no seu livro, abdominal, ok? Então, a locução adjetiva, ela tem essa estrutura aqui. É uma preposição mais um substantivo. Eu posso ter aí no seu livro, você tem aí, ó, página 47, acompanha com a professora. De abelha, o que é isso? Pode se transformar em um adjetivo? Só pode, essa locução de abelha pode, é apícola. De águia, aquilino. De aluno, discente. De bispo, episcopal. De boca, bucal ou oral. De boi, bovino. De bronze, brônzeo ou éneo, ok? De cabeça, cefálico. Então, você viu que a formação de uma locução adjetiva é, né, isso, uma preposição mais um substantivo. Todas as vezes que nós virmos uma preposição mais um substantivo, a gente entende que a gente está diante de uma locução, e essa locução é chamada de locução adjetiva. Você verá no decorrer dos seus anos de estudo que a língua portuguesa tem muitas outras locuções. Porém, agora a gente fica só com essa, até porque é o bastante e já é o suficiente para a gente, né? As locuções adjetivas. A gente também, na questão do adjetivo, a gente tem os adjetivos chamados de adjetivos pátrio. Ele é para indicar o quê? Ela é para indicar a origem, né? A nossa origem, a origem da pessoa, o lugar de nascimento ou às vezes a procedência de alguma coisa, ok? Então é lugar de origem, ou seja, lugar de nascimento ou a procedência de algum substantivo, tá? Então a procedência de algum substantivo também. Exemplo, os adjetivos pátrio. Quem nasce no Acre é acreano. Quem nasce no Afeganistão é afegane ou afegão. Quem nasce em Alagoas, alagoano. No Amapá, amapaense. Não é isso? No Amazonas, amazonense.
E assim sucessivamente. Você vê aí na página 48, lê com bastante calma, ok? Leia esses adjetivos pátrios aí com bastante calma, para no momento que for cobrado, você vai saber. Ou então, naquele momento da brincadeira, né, nós estamos praticamente quase retornando, não é isso? Aí a gente pode fazer gincana, a gente vai fazer algumas atividades, né, para que você guarde esses adjetivos, tá bom? Mas não fique preocupado não, só leia com bastante atenção para você saber, né, quem nasce. Por exemplo, quem nasce em Pequim? Pequinês, né, tem a pessoa que nasce em Pequim, que a gente chama aí, é um pequinês que vem ali. Mas a gente também tem um animalzinho de origem, né, de Pequim, a gente chama ele de o cachorrinho. Qual a raça do cachorrinho? Pequinês, porque ele é bem pequenininho. Você entendeu? Quem nasce no Rio de Janeiro, na cidade, não é isso? Da Pavuna para lá, a gente chama de quê? Carioca. Quem nasce na Baixada Fluminense, no estado, a gente chama de fluminense. E assim sucessivamente. Então você vai ler direitinho, você vai fazer os exercícios com calma. Você não precisa correr. Por quê? Na semana que vem a gente vai voltar para a gente corrigir os exercícios para você ver quais foram os seus erros e quais foram os seus acertos, tá bom? Então, os nossos exercícios, eles começam na página 50, né? Ele começa aqui na página 50, não, ele começa na página 49, lá no finalzinho tem, né? Na página 49 e vai até a página 51. Os exercícios estão bem fáceis, né? Nós já revemos aqui, eu já revi no livro direitinho, e graças a Deus está tudo aqui certinho. Então a gente só vai retornar a esse canal para a gente corrigir, tá bom? E após a correção desse exercício, nós vamos enviar uma folhinha para você, para fixar mais ainda o exercício, tá bom? Fiquem com Deus.